I'd like to share with you quickly 5 pillars of a healthy, happy family. Eu quero compartilhar com vocês rapidinho 5 pilares de uma família forte, saudável e And then I'm feliz. going to answer questions. E depois vou responder algumas perguntas. I already have the questions and I think you'll enjoy this. E eu já tenho as perguntas aqui separadas, então acho que vocês vão gostar. So quickly take notes. Here we go. Então vamos lá, anotem aí. We're running late, so I'm going to A get gente it está done. atrasado, então eu vou bem rapidinho. Number 1, family dinners at a table. Então, número 1, jantares em família à mesa. Ladies, we know this, Mulheres, nós sabemos disso, but we have to be faithful to continue to do it. mas nós temos que permanecer fiéis fazendo isso. Number 2, Número 2, we need a foundation of faith. nós precisamos de uma fundação, um fundamento de fé. A foundation of faith comes from reading the word. E isso vem através da leitura bíblica, It comes from prayer. vem através da oração, It comes from attending church regularly. vem ao estar na igreja regularmente. And mostly it's an E attitude. principalmente é uma atitude. We're women who don't carry fear. Nós somos mulheres que não carregam medo. A Proverbs 31 woman, we are not afraid of the future. E como é mulher de Provérbios 31, nós não temos medo do futuro. Our life is built on a foundation of faith. A nossa vida ela é construída sobre uma fundação de fé. We never let go of our faith. Nós nunca abandonamos a nossa fé. Number 3, a strong marriage. E número 3 é sobre casamento. Remember, like my mom said in the video, Lembre-se do que minha mãe falou no vídeo. if you take care of your marriage, God will take care of your children. Se você cuidar do seu casamento, Deus cuidará dos seus filhos. Your marriage is the most important thing. O seu casamento é a coisa mais importante. We're married for life. Nós somos casadas para a eternidade. Our children are just in our home for a season. Mas os nossos filhos estarão dentro de casa só por um tempo. But our example to them lasts a lifetime. Mas o exemplo que nós dermos para os nossos filhos vão durar a vida toda. You need to have a strong marriage. Então nós precisamos ter um casamento forte. Honor your husband. Honrem os seus maridos. This is your job. Essa é a sua tarefa. Most important job, honor your husband. Essa é a sua tarefa mais importante. Honre o seu marido. Number 4, we need to have a home of love and peace. E número 4, nós precisamos ter um lar de paz e amor. This is our home atmosphere. Essa deve ser a atmosfera do nosso lar. This is what we do to create a beautiful atmosphere in our home. E é o que fazemos para criar uma linda atmosfera dentro de casa. Love and peace. Amor e paz. These are attitudes. Isso são atitudes. This is fruits of the Spirit. São os frutos do Espírito. Number 5, E número 5, parents must be the primary caretakers of their children. os pais, o pai e a mãe, devem ser os cuidadores principais dos seus filhos. Maybe this is something that you don't know is so important. E talvez você não tenha se dado conta do quanto isso é importante. Evaluate the time that you spend with your children. Então avalie quanto tempo você está passando com seus filhos. If they spend more time with a nanny or a teacher or a grandparent, Se eles passam mais tempo com os avós ou com uma professora ou com uma babá, then you're not their primary caretaker. então você já não é mais a cuidadora principal deles. When a children is newborn until 5 years old, Quando uma criança é de recém-nascido até 5 anos de idade, a parent needs to be the one that they bond to. eles precisam ter a maior aliança com os pais. And they will bond to whoever takes care of them. Porque, na verdade, eles vão ter a maior conexão com quem cuida deles. So this is a challenge, I know. Então, eu sei que isso é um desafio, You must prioritize mas você precisa priorizar isso. being the primary influence in your child's life. Seja a principal influência na vida dos seus filhos. And the way that you influence is you're with them. E a forma como você influencia é estando com eles, passando tempo com eles. You can't hire anyone Você não pode contratar ninguém to carry on your legacy. para passar o seu legado. It's hard work. É um trabalho duro. Children are messy and noisy, As crianças são barulhentas, são bagunceiras, but it's worth it.
mas vale a pena. A parent needs to be the primary caretaker. O pai e a mãe precisam ser os principais cuidadores. Did you get the 5 things? Vocês anotaram aí 5 coisas? Good. Family dinner, Muito bem. Jantar em família, a foundation of faith, fundação de fé, a strong marriage, um casamento forte, a home atmosphere of love and peace, uma atmosfera no lar de paz e amor and be the primary influence in your children's e life. ser a principal influência na vida dos seus filhos. These are the 5 pillars of a healthy and happy family. E esses são os 5 pilares de uma família saudável e feliz. Okay, now I'm going to answer some questions. E agora, nessa segunda parte, eu vou responder algumas perguntas vindas de vocês. Go ahead. A primeira pergunta é: qual a sua estratégia para manter a sua chama acesa, a sua candeia sempre com óleo? What is my strategy to keep my lamp burning? That's the question. And the answer is this. E a resposta é: You have to stay connected to the vine, to Jesus. vocês precisam estar conectadas à vinha que é Jesus. The oil is the Holy Spirit. O óleo é o Espírito Santo. And so, on a regular basis, we're talking to Jesus and we're inviting the Holy Spirit in our life. Então, regularmente, nós devemos estar em contato, conversando com Jesus e convidando o Espírito Santo para habitar em nossa vida. This is the oil. Esse é o óleo. The oil represents the Holy Spirit. O óleo representa o Espírito Santo. So we need to continue to invite him, to live with him, to do life with him. Então, nós temos que continuar tendo o nosso dia a dia com Ele, convidando Ele para a nossa vida. Don't do anything without the Holy Spirit, Não faça nada sem o Espírito Santo. and your lamp will stay burning. E aí a sua chama, a sua lamparina estará sempre acesa. Number 2, your family carries a legacy through generations. What strategy has your family used so that no generation is lost? A sua família carrega um legado às gerações. E qual é a sua estratégia, a estratégia da sua família, para que nenhuma geração seja perdida? Faith. Fé. You believe Você crê that God is faithful. que Deus é fiel. The promises say he is faithful to 1,000 generations to those who love him and keep his commands. A palavra diz que Ele é fiel por milhares de gerações àqueles que são fiéis a Ele. So, for example, you have to honor your father and mother. This is a 10 commandment. Então, por exemplo, um dos mandamentos é: honre seu pai e sua mãe. So, as you honor your father and mother, your children will see this. Então, ao você fazer isso, honrar seu pai e sua mãe, seus filhos vão ver In the isso. same way that you treat your parents, your children will treat you. E a forma como você trata os seus pais é a forma como os seus filhos vão te tratar. And maybe you have terrible parents, E talvez você tenha pais terríveis, but it's not about that. mas não tem a ver com isso. Honor is about me. Honra tem a ver conosco, It's about my obedience. porque é a minha obediência. I choose to be a person who gives honor. E eu escolho ser uma pessoa que dá, que entrega a honra. And as I do this, my children will follow my example. E ao fazer isso, os meus filhos seguem o meu exemplo. The way biblical principles are passed from generation to generation Então, a maneira de passar os princípios de geração a geração is there's no hypocrisy. é sem hipocrisia. There's integrity. Deve haver integridade. So in your home, what you're teaching is actually how you behave. Então, dentro dos seus lares, aquilo que você está ensinando precisa estar ligado com a forma como você se comporta. Your children are watching you. Os seus filhos estão te observando. If your attitude is bad, Se a sua atitude é ruim, this affects their attitude. isso também vai afetar a atitude dos seus filhos. And then that's the legacy that you're leaving. E esse é o legado que você estará deixando. So you have to be careful. Então vocês precisam ter cuidado. But it's your faith and your example that will pass the principles from generation to Porque a sua generation. fé é o exemplo que vai ser passado de geração em geração. And when you sit around the table, you share the stories of God's faithfulness and miracles. Então, quando nós nos sentamos ao redor da mesa, nós falamos sobre os milagres e os feitos de Deus.
I have a story about this. E eu tenho uma história sobre isso. When my grandson was about 6 years old, Quando o meu neto tinha por volta de 6 anos de idade, he had a very personality that was kind of a little bit edgy. Like he would say things to kind of make you shocked. então ele tinha uma personalidade assim que gostava de desafiar ou então de falar coisas para deixar todo mundo boquiaberto. And so we were standing outside of a restaurant, and there were cigarettes butts all on the ground, and it was a lot of litter. Então estávamos ali na porta de um restaurante esperando e havia várias pontinhas assim de cigarro, lixo. And he said, when I'm 16, I'm gonna smoke. E aí ele foi e disse: quando eu fizer 16 anos, eu vou fumar. I said, no, you won't. E eu falei: não, não vai não. He said, well, yes, I will. I can if I want to. E aí ele respondeu: vou sim, porque se eu quiser eu posso. I said, you're not going to. E aí eu falei: não, não vai não. He said, how do you know? E aí ele falou: como você sabe? I said, because your grandpa doesn't smoke, your dad doesn't smoke, so you won't smoke either. Porque eu falei: o seu avô não fuma, o seu pai não fuma, então você também não vai fumar. Nobody in our whole family smokes. Ninguém na nossa família inteira fuma. And you're in our E family. você faz parte da nossa família. So you're not going to smoke either. Então você também não vai fumar. He said, okay. E aí ele disse: tá bom. He's 14 now, and he loves God so much. E ele hoje tem 14 anos e ama o Senhor. I reminded him of this story, and he just laughed. E quando eu lembro ele dessa história, ele começa a rir. He leads worship playing the drums on Sundays and Wednesday nights. E ele faz parte do louvor, ele toca bateria 2 vezes na semana na igreja. Sometimes on Sundays, I put him on my Instagram. E aí, às vezes, no domingo eu filmo e coloco no Instagram. What is my expectation for home experience in 5 years? Próxima pergunta. Qual é a minha expectativa para a experiência do lar daqui a 5 anos? Well, God has told me that I will have a double portion to what he gave my mom. Bom, Deus me disse que eu terei uma porção dobrada do que Ele deu à minha mãe. So, right now, home experience is in 20 nations. Então, hoje, o Home Experience está em 20 países. So I'm expecting 40 nations. Então, estou esperando agora 40 países. Hallelujah. And Juliana is helping me build a structure so that the organization can be sustained with a structure to handle the growth. Então, a Juliana está me ajudando a montar toda a estrutura para que esse crescimento seja sustentável. The next question, have you felt the legacy that you carry is heavy? Próxima pergunta, você já sentiu que esse legado que a sua família carrega é pesado? The answer is no. A resposta é não. Nothing's heavy when we have Jesus. Nada é pesado demais quando você tem Jesus. He carries all of our burdens and it's Ele light. carrega todo o nosso peso. When we walk with him, everything is easy. Então, quando estamos andando com Ele, tudo se torna fácil. Question 5, how to overcome comparison in ministry? Número 5, como vencer a comparação dentro do ministério? Well, think about this. Bom, pensem no seguinte. Anytime you compare, be sure to compare both ways. Toda vez que você faz uma comparação, por favor, compare em 2 mãos. My 2 ministry is bigger than some and not as big as others. Meu ministério não é tão grande como o dela, mas também não é tão pequeno como outros. I'm older than some and I'm not as old as others. Eu sou mais velha que ela, mas também sou mais nova que outras. I'm thinner than some and not as thin as others. Eu não sou tão magra quanto ela, mas eu também não estou lá como outras. I'm smarter than some, but not as smart as others. Eu sou talvez mais esperta que algumas, mais inteligente que algumas, mas talvez menos inteligente que outras. It's human nature to compare. Porque na verdade a nossa natureza é comparar. But be sure you go both ways. Mas se você for fazer isso, então sempre faça em 2 vias. The truth is that really God has us each so unique. There's really no need for comparison. Porque na verdade não há espaço para comparação, porque cada uma de nós é única. And jealousy is a sin. E na verdade a inveja é um pecado.
So never be jealous. Então nunca seja invejosa. And if you feel a temptation to be jealous, Se você sentir aquela tentação de sentir inveja, you better repent quickly because the Bible says jealousy is like cancer. então se arrependa rapidamente, elimine aquilo do seu coração, porque a Bíblia diz que a inveja é como câncer. And it will destroy you. E isso vai destruir você. How to identify people's needs and create specific messages? Próxima Sermons. pergunta: como identificar as necessidades das pessoas e criar mensagens específicas? Really to just pray and ask the Holy Spirit what He wants me to say. Geralmente eu oro e eu peço ao Espírito Santo para me dizer o que Ele quer que eu pregue. But I do have a plan and a biblical text I want to use. Mas eu sempre gosto de seguir um plano, um versículo bíblico. And then I present the message. E daí eu começo a apresentar a mensagem. I don't know your needs, but the Holy Spirit knows your needs. E eu não conheço as necessidades de todo mundo, mas o Espírito Santo conhece. So He's the one that makes it specific. Então é Ele que vem e torna cada coisa que eu falo específica para o seu coração. Next question, how do I define the home experience ministry? Como eu defino o Ministério da Experiência do Lar? We are a mentoring ministry. Nós somos um ministério de mentoria. And we have a foundation of biblical principles, Nós temos uma fundação que são versículos bíblicos, princípios, vital relationship skills, e também habilidades de relacionamentos, and practical wisdom. e também uma sabedoria prática. And what God has shown us, we teach others. Então, aquilo que Deus está nos mostrando é o que nós ensinamos às pessoas. And we do it in our own home, E nós fazemos esse ministério dentro da nossa própria casa, whether your house is big or small, seja sua casa grande ou pequena, a new house or an old house. uma casa nova ou uma casa antiga. We use what we have. Nós usamos o que temos We invite people to our home and our table, e nós convidamos pessoas para a nossa mesa and we pass the principles. e nós passamos os princípios. Mentoring engages all 5 senses. E usamos todos os 5 sentidos. So it's not teaching like I am right now. Então não é só falar como eu estou falando agora. When you come into my home, Quando você vem para dentro de casa, you can feel the love and peace. você precisa sentir o amor e a paz. You can see, you can touch, you can hear, you can taste. E nós podemos ver e sentir e ouvir. And this is how we mentor, is inviting people into our lives, and that's what home experience is about. Então isso é a experiência do lar. Nós convidamos pessoas para dentro de casa e fazemos com que elas tenham todas essas sensações. Amen. Do you plan to have a home experience for couples in your home? Próxima pergunta: você planeja ter uma edição do Experiência do Lar para casais na sua casa? My husband and I invite couples to do a table experience. Meu marido e eu costumamos convidar casais para terem uma experiência à mesa. And then when the people come to our table to have dinner, the couples, then we invite them to participate in more. Então, quando os casais vêm para a nossa mesa e tomam um jantar conosco, nós convidamos eles para fazerem parte de algo maior. Home experience is written for women, O Home Experience ele foi criado para mulheres, but the men love the principles. mas os homens também adoram os princípios. So we like to include them. Então, a gente gostaria sim de incluí-los. Just sometimes. Às vezes, Not all the time, não em todo o tempo, but sometimes we want to include them. mas às vezes sim, às vezes sim. And yes, I plan to continue to do this just like you do. Então, sim, eu planejo continuar fazendo isso, assim como vocês fazem. I'm the same as you. I lead by example. Então, eu sempre falo, eu lidero a partir de exemplo. I host, you host. Eu hospedo as pessoas, vocês hospedam as pessoas. I open my home to mentor women and couples and teens and kids. Eu abro o meu lar para mentorear mulheres e casais e adolescentes e crianças. Whatever people the Lord bring you, mentor them. Então, seja lá o tipo de pessoa que Deus traz para você, mentoreie eles. Can you give us advice about how to begin the mentorship? Você pode nos dar um conselho de como iniciar a mentoria?
Sometimes we feel insecure to be pioneers. Às vezes nós nos sentimos inseguras de ser pioneiras, de começar algo. Well, that's the beauty of you have a mentor Então essa é a beleza do ministério, né? Você tem uma mentora and they mentor you of how to be a mentor. e essa mentora vai te ensinar a como ser uma mentora. So you can just do what they do Então você pode fazer o que a sua mentora faz. and they can answer your questions. E daí, se você tiver dúvidas, essa mentora Be vai poder te ajudar. confident, be Então confident. sejam confiantes. Just do it. Então simplesmente inicie, comece. Step 1 is talk to your husband Então, passo número 1, fale com seu marido and find the date that works best for you. e encontrem o dia que funciona melhor para vocês. Then invite however many women fit around your table. Então, convidem as mulheres que cabem ao redor da sua mesa. And then after that, it's easy. E depois disso, tudo é fácil. Yeah, it's hard work, but it's easy. É muito trabalho, mas é fácil. What does it mean to be a fruitful mentor? O que significa ser uma mentora frutífera? Well, to reproduce. Reproduzir. Reproduzir. Oh, I can say that word. Reproduce. Yeah! Yeah. That's what it means. We're productive. We have produce. We have fruit. Então é isso que significa nós produzimos, nós reproduzimos, nós damos frutos. Have you noticed every fruit has seeds in it? E vocês sabem que todo fruto tem sementes. So you plant the seeds and then you grow more fruit. Então você planta as sementes e você terá mais frutos. Home Experience has been growing year after year in Brazil. What do you think is essential for a mentor of this ministry? A experiência do lar tem crescido muito no Brasil. O que você acha que é essencial para uma mentora ter nesse ministério? What's essential is what we're doing right now, to have relationships with other women. Então, o que é essencial é o que nós estamos fazendo exatamente agora, ter relacionamento umas com as outras. Because we encourage each other. Porque é só assim que nós vamos encorajar umas às outras. You were joyful yesterday mentioning 41 years of being married. Ontem você estava muito alegre e falou que está casada há 41 anos. What was the biggest challenge? Qual foi o maior desafio durante esses 41 anos? To not get a divorce when my husband cheated on me. Vocês sabem, foi não pedir o divórcio quando meu marido cometeu adultério. To choose forgiveness instead of divorce. E escolher o perdão em vez do divórcio. At the moment, it seemed like divorce would be easier. No momento, o perdão parecia ser o caminho mais fácil. But we want to forgive Mas vamos perdoar and trust God with our marriage. e confiar a Deus que Ele cuida do nosso casamento. And it's a challenge. E é um desafio. But forgiveness is both an attitude and a process. Mas o perdão, ele é tanto uma atitude quanto um processo. It's a decision and a process. É uma decisão, mas também é um processo. So my advice is don't give up. Então, esse é o meu conselho, não desistam. Very often throughout life, we make mistakes that teach us a whole lot. What mistake have you made you can share with us that taught you something great in life? Muitas vezes durante a vida nós cometemos erros que nos ensinam muito. Qual erro você já cometeu que te deu um grande ensinamento? I thought I was a perfect wife. Eu achava que eu era uma esposa perfeita. I was deceived. Eu estava enganada. I saw my husband sin, I didn't see my own. Então eu via o meu marido, mas o pecado dele, mas não via o meu pecado. The Bible says love is not proud. Mas a Bíblia diz que o amor não é orgulhoso To carry a self-righteous attitude. e que não tem uma atitude de que está sempre correto. It's sin. E isso é o pecado. So my biggest mistake is it took me too long to recognize my own sin. Então, o meu maior erro foi levar tempo demais para identificar o meu próprio pecado. When he cheated on me, I was really trapped in self-pity. Então, quando ele cometeu adultério, eu fiquei presa numa autocomiseração, tinha pena de mim mesma. But praise God, I'm an overcomer. Mas graças a Deus eu sou uma vencedora. I'm victorious. Eu sou vitoriosa. The biggest mistake is to not really look at our own sin. E às vezes o maior erro realmente é não olhar para nós mesmas e enxergar o nosso próprio pecado. I'm going to close with a scripture. Carla, would you come on up, please? Então, eu gostaria de terminar com um versículo. Carla? Carla, se a Carla puder subir, por favor.
They're gonna change Carla for the afternoon because it's lunchtime. Okay. Tudo bem. I didn't know. Sorry. Eu não Sorry. sabia, desculpa. Fabi's got everything under control. A Fabi tá com tudo sob controle. So whatever Fabi says, we do it. Então, o que ela falar, a gente obedece. Psalm 128. Então, vamos verses ler 1 through juntas para 6. terminar Salmos 128, do 1 ao 6. I mentioned this verse yesterday. Eu mencionei um desses versículos ontem. How joyful are those who fear the Lord and who follow his ways. You will enjoy the fruit of your labor. How joyful and prosperous you will be. Your wife will be like a fruitful grapevine flourishing within your home. Your children will be like vigorous young olive trees as they sit around your Bem-aventurado. table. This is the Lord's blessing for those who fear him. May the Lord continually bless you from Zion. May you see Jerusalem prosper as you live. May you live to enjoy your grandchildren, and may Israel have peace. Como é feliz quem teme o Senhor, quem anda em seus caminhos. Você comerá do fruto do seu trabalho e será feliz e próspera. Sua mulher será como videira frutífera em sua casa. Seus filhos serão como brotos de oliveira ao redor da mesa. Assim será abençoado o homem que teme o Senhor. Que o Senhor o abençoe desde Sião, para que você veja a prosperidade de Jerusalém todos os dias da sua vida e veja os filhos dos seus filhos. Ladies, it's not just about us and our homes. Então, mulheres, isso tudo não tem a ver só conosco e com os nossos lares. Jesus has children that have gone away. Jesus tem filhos que se afastaram. And so we do want to pray for the peace of Jerusalem. Então, nós queremos sim orar pela paz de Jerusalém. And I'm so grateful for my friend Carla that has such a love for Israel. E eu agradeço muito pela Carla e pelo amor que ela tem por Jerusalém, por Israel. She has taught Brazilians to love the homeland of Jesus. E ela tem ensinado o Brasil inteiro a amar a terra natal de Jesus. So I praise God for her life. Então agradeço a Deus pela vida dela. She is a woman of the word. Ela é uma mulher da palavra. Studying in the original language, she gets it. E ela estuda o idioma original da Bíblia e ela entende do que ela está falando. So don't miss her session this afternoon. Então não perca a sessão dela hoje à tarde. You will be challenged and blessed. Vocês serão desafiadas. And just as we are to pray for each other's families and each other's children, E assim como somos chamadas para orar pelas nossas famílias e pelos nossos filhos, remember to pray for Jerusalem lembrem-se de orar por Jerusalém and for Israel. e por Israel. Jesus, we pray for your nation. Jesus, nós oramos pela sua nação. We pray for your family. Nós oramos pela sua família. We pray that they would be prepared for your return. E nós oramos que eles estejam preparados para a sua volta. God, we want to be a part of your plan. Senhor, nós queremos ser parte do teu plano. We promise to continue to pray for the return of your people. E nós continuaremos orando, Senhor, pelo seu retorno e pelo retorno do seu povo. And for peace in Israel. E por paz em Jerusalém. Thank you, Jesus. Obrigada, Jesus. Amen. Amém. Amém. Beijos. Carla's bringing some people to my house in February, so please come. You're invited. Então a Carla vai trazer algumas pessoas para minha casa em fevereiro e todas vocês estão convidadas. She's planning the trip and taking care of the details. Ela está planejando a viagem de quem vai vir e cuidando de todos os detalhes. God bless you. Deus abençoe.